senador Eduardo Girão, um dos candidatos à presidência do Senado, enfrentando o atual presidente Rodrigo Pacheco, compartilhou um vídeo de discurso em que fez um balanço de sua atuação na casa. Girão defendeu a eleição de um novo presidente para substituir Pacheco, de forma que o Senado possa recuperar alguma altivez e assuma seu papel constitucional. Girão disse: 4 anos no Senado, coerência na defesa de causas justas me credenciam para a presidência. Nesta fala da tribuna do Senado, fiz uma breve síntese das principais ações do mandato até aqui, que teve 100% da minha presença em todas as sessões. Como utilizo cerca da metade da verba de gabinete e abri mão de todos os privilégios, foram poupados mais de 7 milhões de verba pública, o seu dinheiro. Tenho projeto de lei para que essa economia seja destinada a aportes na área da saúde, assistência social e educação dos estados do parlamentar que promoveu o corte na própria carne. Usando exclusivamente as emendas constitucionais, foram contemplados todos os 184 municípios do Ceará, a maioria por mais de uma vez, atendendo algo em torno de 200 entidades sem fins lucrativos. Apresentamos 5 PECs e 79 projetos de lei, sendo 2 deles já promulgados. Cuidamos de 51 relatorias e fizemos 337 pronunciamentos dos púlpitos do plenário da Casa. Mesmo reconhecendo minhas inúmeras limitações e imperfeições, quero expressar a honra e a gratidão a Deus e aos cearenses que me deram esta oportunidade de servir na Casa Revisora da República por ter sido considerado o melhor parlamentar do Brasil pelo renomado ranking dos políticos, além de ter sido eleito o segundo melhor senador do país pelo voto popular, pelo tradicional Congresso em Foco. 2 notáveis instituições que acompanham o trabalho do Congresso Nacional e utilizam critérios objetivos de atividade parlamentar, influência política, pautas antiprivilégios, corrupção e liberdade econômica. Expressei neste balanço também a minha frustração com a omissão do Senado perante tantos abusos cometidos por ministros do STF. Essa é uma das principais razões que me levaram a disputar a presidência da Casa. Espero continuar dando o meu melhor, no limite de minhas forças, para que a verdade e a justiça triunfem em nossa nação, com a colaboração do Senado, que deve se levantar perante a sociedade e os demais poderes em respeito à Constituição. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Paz e bem. O Senado vem se omitindo em proteger suas próprias prerrogativas, ficando inerte enquanto ministros de cortes superiores anulam leis criadas após debates no Congresso e votação nas 2 casas, ou mesmo quando legislam diretamente. Sob o comando de Rodrigo Pacheco, o Senado também não agiu para limitar as arbitrariedades que vêm sendo observadas, em especial por parte do ministro Alexandre de Moraes, e que vem limitando a atuação de parlamentares e violando direitos fundamentais de cidadãos. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa.
Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 18 meses, os jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu pretendo hoje aqui fazer um pequeno balanço do nosso mandato. Estou completando 4 anos aqui, servindo ao meu estado, ao estado do Ceará e ao Brasil. E eu tive, em 2018, 1.325.786 conterrâneos, cidadãs e cidadãos cearenses que confiaram nas nossas propostas, na nossa ideia de atividade aqui no Senado, nossos ideais. Uma das principais razões que me levaram a disputar pela primeira vez uma eleição em 2018 foi a Operação Lava Jato, que é o maior legado histórico no enfrentamento à corrupção e à impunidade no Brasil, onde dezenas de políticos e empresários poderosíssimos, mas também corruptos, foram condenados à prisão em função de um monumental esquema que roubou mais de 100 bilhões de reais do povo brasileiro. Só na Petrobras já foram devolvidos, com inclusive ata registrada, dezenas de bilhões de reais. Eu queria dizer que nós ontem fomos surpreendidos. O cidadão de bem, o que aconteceu ontem foi uma afronta, 8 horas da noite, quando o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, o último dos moicanos, que tinha sido condenado na Lava Jato, estava preso, foi libertado. Aquilo ali foi muito forte para as pessoas que estão ali no dia a dia trabalhando, se dedicando, ralando, mostrando para os seus filhos que o caminho é a ética, que a gente deve ser honesto. Muito complicado esse exemplo que a nossa justiça dá. Foram 400 anos de condenação. E como bem colocou o senador, meu amigo, meu irmão, senador Plínio Valério, a gente vê o Cabral solto nos 200 anos da independência do Brasil e o cacique Sererê preso. Sabe por quê que o índio está preso e ninguém fala nada? Isso não repercute mundialmente? Porque ele não faz parte do sistema. Ele não vai no politicamente correto. Ele tem posições políticas definidas. E tem que ser respeitada a posição conservadora desse cacique que foi preso e continua preso até hoje. Isso é um absurdo. É seletivo. Os índios no Brasil são seletivos. Os que podem ser presos e os que não podem. O que dá repercussão e o que não dá. Uma das minhas primeiras medidas legislativas foi abrir mão, isso na campanha eu me comprometi, de privilégios que a gente tem aqui no parlamento, né? E isso, inclusive, com verbas de gabinete
E isso representou até agora uma economia de 7 milhões de reais. Sempre tive uma posição muito crítica em relação às emendas parlamentares. Compreendo, respeito, mas acredito que esse não é um papel, é um desvio de função do parlamentar, porque a nossa missão constitucional é legislar e fiscalizar o poder executivo. Mas, utilizando exclusivamente as emendas constitucionais, conseguimos fazer no estado do Ceará uma articulação inédita com o Ministério Público Estadual e federal também, Ministério Público, visando dar o maior nível de transparência nessas emendas. Cada centavo delas, a gente envia uma cópia para o Ministério Público do Estado do Ceará e para o Ministério Público Federal acompanhar a execução. Todos, repito, todos os 184 municípios cearenses foram contemplados no montante total de 79 milhões de reais a partir do nosso gabinete. Eu procurei fazer de uma forma que fosse blindado de politicagem, que fosse blindado de uso político, cada aplicação dessas emendas. Fizemos na veia, diretamente, para associações, Pestalozzi, hospitais filantrópicos, santas casas, a paz, comunidades terapêuticas, abrigos para crianças, para lar de idosos, enfim, entidade de proteção a crianças autistas, animais. Foram quase 200 entidades sem fins lucrativos que nós procuramos dar esse foco social à aplicação dessas emendas. Eu não fui a nenhuma inauguração de eventuais obras, de chegada de material com relação a isso. Justamente porque acredito que esse tipo de situação é uma obrigação nossa fazer, né? Apesar da prioridade na área da saúde, com mutirões de cirurgias, de cataratas, eletivas, também foram viabilizadas várias construções físicas na área social, agrícola e esportiva, além de cursos de capacitação para jovens. Eu pude apresentar, senhor presidente, durante esse período, 5 PECs, uma hoje, inclusive, e 79 projetos de lei, sendo 2 deles já promulgados. Cuidei de 51 relatorias e fiz 337 pronunciamentos em plenário, agora 338. Como titular da CPI da pandemia, trabalhei muito em todas as sessões, não faltei uma sequer durante aqueles 6 meses, para que fossem investigados os graves desvios ocorridos em estados e municípios, como, por exemplo, o calote promovido pelo consórcio Nordeste. Depois a Polícia Federal, a CGU, foram lá, fizeram operações e mostraram para o Brasil que aquilo que a gente estava denunciando lá na CPI era verdade, real e que merecia investigação. Mas a CPI não. Ela foi montada, infelizmente, com o objetivo de antecipar o calendário eleitoral, que era desse ano, 2022, para 2021. E eu não concordo com esse tipo de coisa. Acho que nós temos que ser Brasil, e não projeto de poder de seu ninguém, nem de A nem de B, é Brasil. Eu quero deixar muito claro que fiz um voto em separado, 78 páginas, mostrando exatamente equívocos do governo federal, mostrando desvios em corrupção. Foram não do governo federal, que eu pedi mais investigações na Covaxin, mas dos estados e municípios. Agora, foram 106 requerimentos que eu dei entrada durante a CPI. Sabe quantos foram votados? Apenas 60. Ou seja, nem sequer foram votados requerimentos de informações, de convocações, que a gente estava tentando para fazer um trabalho sério, um trabalho digno.
mesmo reconhecendo minhas inúmeras limitações e imperfeições, e eu sei que as tenho demais, quero expressar a honra e gratidão pelo reconhecimento recebido de duas notáveis instituições que acompanham de perto o trabalho no Congresso Nacional. Foram várias premiações. Em 2019, na realidade, já fui, pelo ranking dos políticos, colocado como o melhor senador pelo estado do Ceará. Em 2020, o melhor parlamentar do estado do Ceará. E em 2021 e 2022, o melhor parlamentar do Brasil, sendo isso pelo ranking, mas pelo Congresso em Foco, com o voto popular, eu fui eleito o segundo melhor senador do Congresso Nacional. Eu quero encerrar dizendo da minha frustração com mais um ano em que essa Casa Revisora da República se curva perante interferências autoritárias do Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas que poderiam já ter acabado com a aprovação. Uma PEC do senador Iovisto, relatada pelo senador Espiridião a mim, em 2019, que nós perdemos por 35-15 votos. Ali, aquela votação histórica, foi muito triste, porque em outras votações de PEC se deixava o quórum aumentar para poder se abrir, e abriu. E foi 35-15. Nada disso estaria acontecendo hoje, com o ministro em uma canetada, desfazendo um trabalho que nós estamos construindo aqui, com muita dedicação, com muito trabalho, com equipe, com audiências públicas, o salário que o brasileiro paga a nós. E hoje nós vamos ter aqui, já tivemos, ampliação desses valores, e vamos ter outros também. O brasileiro, com suor do seu trabalho, paga impostos altos, os mais altos impostos do mundo, estão aí no topo do planeta, para, numa canetada, o ministro, num domingo à noite, desfazer o que nós fizemos. Não adiantou nada, ficar até tarde debatendo, discutindo, e vai lá e tira de tempo o Congresso Nacional, como foi muito bem colocado aqui pelo senador Plínio Valério. Nós vivemos uma verdadeira ruptura do Estado Democrático de Direito, onde o único ministro do Supremo, sem nenhuma legitimidade popular, nenhum voto, impõe sua vontade, subjugando os demais poderes da República. Essa é uma das principais razões que me levaram a disputar, me levarão, se Deus permitir, se eu tiver saúde, a presidência dessa casa, buscando inspiração no nosso patrono, que está ali em cima, os dois, Jesus, e o nosso querido Rui Barbosa, nordestino, que há mais de 100 anos advertiu para a responsabilidade do Senado diante da pior de todas as ditaduras, a ditadura do Poder Judiciário, porque contra ela não há a quem recorrer. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos guie nesses próximos 4 anos, para que a gente possa, junto com a equipe, ninguém faz nada sozinho, para que a gente possa continuar o nosso trabalho com a inspiração aí de Jesus, para que possamos combater o bom combate aqui nessa casa. Eu não tenho dúvida que vai dar tudo certo, porque quem está no comando é Ele.